fala, né, do meu imagem do lugar de B para o sujeito colocado em A. Então, quem é ele para eu falar, para que eu lhe fale assim? Então, você é o povo do mimimi, você é o povo que é bravo, você é o povo que garante, você é o povo que o brasileiro é aquele, você brasileiro é aquele que pode ir e enfrentar a Covid, porque brasileiro é forte. Então, olha que a colocação que faz entre a posição de um e a posição do outro. Aí, quando eu pego aqui, ó, quando eu coloco aqui o A, quem é que está emissor, na imagem de A, tá? Verificando o B. Eu, na minha posição de A, eu, emissora, eu, presidente, na minha imagem de presidente, verificando você. Aqui é eu, presidente, imaginando-me presidente na minha posição de presidente. Né? E aí, quando nós vamos verificar aqui, por exemplo, essa imagem aqui do lugar do A para o sujeito B colocado, imaginem que este B seja o jornalista que perguntou para o presidente. Eu sou jornalista, na minha posição de jornalista, me dirijo ao A, que é o presidente, e pergunto para ele, como que estão as questões das vacinas no nosso país? Né? Porque até agora os outros países estão aí já providenciando a compra, né? Então, eu, na minha posição de jornalista, me coloco nessa posição e me dirijo a você, presidente, porque eu quero buscar uma resposta para o meu povo que está aqui querendo saber. Eu, presidente, eu, presidente, como estou aqui em cima, neste alto, vai procurar vacina na casa da sua mãe? E aí eu, jornalista, na minha posição de jornalista, falo, opa, mas quem sou eu? Eu sou jornalista, para ele falar assim comigo, né? Então, vejam que as análises que a gente faz do discurso, elas vão passando pelas posições que as pessoas vão se encontrando, né? E aí, né, volta novamente, né? Quem é ele para falar assim comigo, né? Então, eu tenho o meu determinado valor. E aí, eu trago, já estou acabando a questão teórica, tá, pessoal? Eu trago aqui a mesma imagem de lá, nas mesmas coisas, acrescidos aqui com o verdinho, para mostrar para vocês a imagem do referente. Aí eu já coloco o R ali, olha, que é o assunto, né? Então, imaginem aqui o presidente na posição de presidente mesmo, a imagem que ele faz de si mesmo, né? E fala, do que é que eu estou falando? Estou falando desse vírusinho aí, esse coronavírus aí, esse negócio aí que é uma gripezinha, né? E aí aqui eu, jornalista ou eu, brasileiro, me imagino nessa posição, o meu referente também é o coronavírus. Mas, do que é que ele está falando? Eu não estou vendo o coronavírus como gripezinha, não. Está matando 2.000 pessoas por dia. Então, não é uma gripezinha. Então, o discurso, quando a gente traz, e vocês vão, se vocês tiverem oportunidade de ver a respeito dessa tabela do Peixoto, é sobre isso, exatamente numa posição, se vendo nessa posição, vendo o outro para quem está falando. E aí, pessoal, eu faço uma pausa aqui no discurso, na análise do discurso, só para a gente tentar entender que os conflitos que acontecem entre as pessoas, né, num grande número de conflitos que existem, eles são comunicacionais. Né? É o tom de voz que eu uso, agressivo com a outra pessoa, é uma aula que é cansativa, igual eu estou trabalhando aqui com vocês, porque para trazer este assunto aqui, eu realmente tinha que preparar um pouco de teoria para trazer essa informação, e aí ela ficou um pouco cansativa, porque ficou difícil de compreender um pouco em alguns determinados momentos. Mas, quando eu percebo isto, se eu não me colocar ali, né, no local em que eu estou, e trabalhar o meu tom de voz, mudar esse discurso,
o grande conflito que nós temos aqui entre o nosso presidente e o restante de todo o país é que ele realmente não adaptou o discurso dele, a forma dele de conversar, a forma dele de falar, para a posição dele de presidente. Essa é a análise que eu faço, né? Então, fica difícil, porque a forma bruta dele de falar, que ele é assim, né? E permaneceu dessa maneira. O outro presidente, o anterior, né, o Lula, né, o anterior, né, lá para trás, né, ele fez exatamente o oposto disso. Ele deixou de ser aquele que agitava, ele deixou de ser aquele que gritava, ele deixou de ser aquele que subia em palanques para agitar todo mundo e passou a se colocar na posição de presidente. Quem sou eu? Eu sou o presidente, hoje eu não sou sindicalista mais, né? E, para trabalharmos um pouquinho essa questão do discurso, vamos pensar do A, vamos pensar do B, vamos pensar o referente. Aí é com vocês agora, para vocês irem fazendo suas análises aí junto comigo, vou conduzir com vocês. Então, imaginem, por exemplo, vou fazer essa primeira, tá? Vamos imaginar que essa tenha sido uma propaganda explorando aqui a questão do cigarro. Então, eu, enquanto Ministério, letra A, né? Ministério da Saúde, A, como que eu tenho que fazer para me dirigir a B, o povo brasileiro que tem fumado muito, né? Qual que é o referente? É o cigarro. O R é o referente ao cigarro. Então, eu coloco esta situação. Enquanto Ministério da Saúde, eu digo, olha o que o cigarro pode fazer com você, né? Destruir você com um câncer na boca e fazer você perder todos os seus dentes, por exemplo, né? Qual que é a posição minha enquanto Ministério da Saúde, né? Preservar os cofres públicos de problemas que o cigarro pode trazer, como pressão alta, como câncer mesmo, e por aí vai. E outros, né, que o cigarro traz. E você, enquanto B, enquanto que recebe essa propaganda, fala assim, poxa vida, né? O cigarro é aquilo que me dá prazer, o referente aí é aquilo que me dá prazer. Então, nós temos o objetivo do Ministério A. Quem sou eu? Eu estou superior, eu conheço dessas consequências, então eu estou te avisando quais são as consequências que este ato pode trazer. Agora o restante é com vocês. Carla, com você e com os alunos aí, para a gente discutindo aí, que eu não conheço os alunos, né? E aí a gente vai discutindo algumas informações. Vocês podem assumir agora junto comigo. Vamos lá? Então, pessoal, pode ficar à vontade para abrir o microfone, comentar. Perguntar, inclusive, do que eu falei, porque eu sei que aqui é pesada a teoria, né? Mas aqui dá para vocês entenderem. Vamos tentar, por exemplo, essa daqui. O que vocês acham que nós temos aqui desta? Quem que está agonizando ali em cima da cama da UTI? São tímidos? Pode falar, pessoal. Nem tanto, Gleice. É porque, gente, pode ficar tranquilo. Eu só estou aqui mesmo para trazer informações que a Carla achou. Porque eu perguntei para ela, Carla, o que você quer que eu fale? Sobre o quê? Ela falou, Gleice, a gente podia falar sobre isto, ou o que você acha de falar sobre isso? A gente ficou conversando por uns dias. Aí depois, o senhor Gleice, que tal essa informação? Eu falei, beleza, então vamos trabalhar nessa daí. E aí, se vocês me deixam no cri, eu fico sem saber se aquilo que eu falei fez sentido, né? Não tem aqui certo e errado, aqui nós estamos interpretando. Neste momento aqui, a gente vai interpretar a imagem, interpretar o discurso, ver o ponto A, ver o ponto B. O referente aqui está claro, né? Que é o meio ambiente. É tanto que aqui embaixo já está lá, ó, this is how the environment lives, né? Trying to survive.
É assim que o meio ambiente vive, tentando sobreviver. Então, nós já temos o referente aqui, que é o meio ambiente. Né? Quem que é este A que pode fazer uma propaganda como esta? Um governo, por exemplo, que quer parar de fazer um lançamento, que quer tentar fazer a conscientização das pessoas, né, lançando uma propaganda como esta, né, ou não sei se eu falo propaganda, mas um chamado como este daí, para ver se consegue conscientizar que se a destruição do meio ambiente permanece, nós vamos destruir o planeta e automaticamente destruir a vida humana. Então, essa é a posição do A. A posição do B, né? A outra pessoa, ele se pergunta, quem é o governo para falar comigo que eu não posso continuar cortando nas terras que são minhas? Vamos pensar assim, né? Ou, quem é este governo para dizer que eu não posso continuar cortando aqui, se isto aqui é a maneira como eu posso sobreviver neste país? Cortando madeira na floresta, né? Então, aí vejam que a gente vai ver discursos e posições diferentes para cada uma das situações. Aqui, olha essa aqui que chique. Saco é um saco, né? Então, aqui fizeram um jogo com a palavra saco, né? Indicando o saco plástico e indicando a ideia, essa ideia aqui de algo que realmente é ruim, né? É um descontentamento. Então, a propaganda aqui, olha, né? A forma como foi colocado o discurso aqui de reduzir, reciclar, reutilizar, né? O desejo aqui é de conscientizar. E olha que diferente dos outros que foram colocados aqui de maneira agonizante nessa daqui, aterrorizante nessa daqui foi usada uma linguagem mais próxima daquela que a gente usa todo dia, que saco, né? Então, saco é realmente um saco. E vejam que tentam trazer o discurso para próximo das pessoas que fazem uso de sacolas plásticas todos os dias. 17 mil sacos plásticos vão parar na natureza por dia, né? Ou melhor, enquanto você lê este anúncio. Né? Ô, Carlos, você quer me ajudar? Eu acho que eu vou começar a sortear aqui, Gleice. Vou colocar o papelzinho aqui dentro de um copinho e vou sortear os nomes aí. Como é que é seu nome? Oi? Eu? Rafael. Rafael, me ajuda aí, Rafael. Você já foi o que já me deu as boas-vindas no início, me ajudou a mexer aqui com a minha ferramenta aqui para eu conseguir dar início. Me ajuda a ver aqui essa posição aqui agora. Vamos falar de alguma coisa que foi ali, ó, dia 16 de março, né? Poucos dias atrás. Teve a cabeça cortada para proteger os bolsonaros. Quer que lê? Vamos ler? Você pode me ajudar? Obrigada. Posso. Mas, Pazuello teve a cabeça cortada para proteger a de Bolsonaro. Aí aqui a Thaís Diana, colunista do UOL, que mandou, né? Mas a cabeça do general só rolou finalmente ontem por um motivo. A necessidade de evitar a abertura da CPI da Covid-19, cujos desdobramentos poderiam respingar feio sobre o ex-capitão. E isso no momento em que a sua popularidade cai e os adversários avançam. Vejam aqui o que ela... Obrigada, Rafael. Vejam aqui o que a Thaís fez, pessoal. Ela trouxe numa linguagem bem simples, né? Utilizando assim, vai respingar feio sobre o ex-capitão, né? Colocou lá, teve a cabeça cortada, tchuf, né? Qual a ideia que nós temos aqui? Olha o que está por trás do discurso dessa Thaís. Quem é a Thaís? Aí eu fui buscar quem é a Thaís. Olhem aqui. Jornalista, escritora, editora e redatora-chefe da revista Veja, com passagens na TV Globo, sucursal de Brasília, nos jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e nas revistas Marie Claire e República, entre outros veículos. Então, quando a gente coloca aqui quem é a Thaís, a Oianama,
a gente percebe uma posição que ela tem. Não precisa de eu falar aqui que ela é da posição de esquerda, né? Porque vocês já devem ter percebido, quando ela colocou ali, Pazuello teve a cabeça cortada para proteger a de Bolsonaro. E aí ela põe para nós aqui a questão do respingar feio sobre o ex-capitão, no momento em que a popularidade dele cai, ou seja, ela tem um discurso ideológico aqui marcado por ser de esquerda, pelo que a gente consegue perceber, né? E com a intenção de chamuscar, vamos assim dizer, isso aí é uma interpretação minha, chamuscar ainda mais a imagem de Bolsonaro. Se vocês pegarem essa daqui agora, vocês vão ver, ela também é da TV Globo, né, da Globo News, né? Então, olhem lá, cobre os bastidores de Brasília para o jornal Hoje e na Globo News. Então, ela nos apresenta aqui, olhem só, olha o discurso dela agora que é um pouco diferente. Ela foi menos chamuscadora, vamos assim dizer, né? Olhem só aqui, saída de Pazuello visa também a esvaziar CPI e tirar pressão da investigação do STF. As duas estão falando exatamente a mesma coisa. Rafael, posso te abusar mais um pouquinho e pedir você para ler a próxima aqui, esse restantinho que está aqui para nós? Pode sim. Ô, Gleides, mas tem também, a Jennifer está com a mão levantada. A Jennifer? Ah, mas eu não estou vendo, né? Eu sei, por isso que eu estou controlando aqui. Eu só estou vendo a minha tela, não vejo vocês, nada. Sei disso. Jennifer, quer falar alguma coisa? Sim, na verdade eu queria perguntar quando ela estava falando da pauta do meio ambiente. Nossa, seu áudio está muito baixinho. Eu queria perguntar a respeito, quando ela estava ainda falando sobre meio ambiente, eu queria perguntar a respeito do uso de falar, jogar o lixo fora, essa linguagem que a gente usa, sendo que, na verdade, não existe lixo fora, o lixo, né, tá dentro. Então, eu queria que ela falasse um pouco desse uso da linguagem e como isso impacta nos nossos hábitos. Tá, como que é o nome? É Jennifer? Isso. Ô, Jennifer, eu posso só finalizar essa daqui com o Rafael terminando de ler e eu volto lá na outra imagem? Claro, a Sadi é ótima, adoro ela, pode continuar. Tá, ok, obrigada, viu? Ô, Rafael, você pode ler para nós aqui? Agora, por André Sadi. Saída de Pazuello visa também esvaziar a CPI e tirar pressão de investigação no STF. Integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, admitem, de forma reservada, que parte da ideia para tirar Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde passa por uma estratégia para esvaziar a instalação da CPI da Covid no Congresso. Além tirar pressão, tá faltando um dia aqui, né? Além de tirar pressão da investigação que corre no Supremo Tribunal Federal, STF, e apura omissões do atual ministro na gestão da pandemia. A fonte é G1 Globo. Aham. Então, tá faltando, mas eu copiei do jeito que estava lá. Eu não mexi, não, tá? Vejam aqui o que nós percebemos. Olhem para onde que essa daqui escreveu. O UOL. Olhem para onde que essa daqui escreveu. Jornal Hoje, né? Então, o G1 da Globo. Então, o que nós percebemos aqui, no caso das duas colocações que foram feitas, o assunto é o mesmo, a temática é a mesma, a saída de Pazuello. Mas, enquanto uma está lá chamuscando o outro, a outra falou da mesma coisa de uma maneira mais formal. Então, o que nós temos aqui por trás qual é o veículo que está transmitindo esta informação, tá? Então, enquanto nós tínhamos uma que era o UOL, a outra, ela está, de uma certa forma, mais, eu não sei se eu usaria a palavra elitizada, mas a visão que tem aqui, né? A visão que cada um desses ambientes traz, é que vai fazer com que a linguagem seja colocada de maneira diferente.
Então, a segunda eu diria que ela é menos visceral que a primeira do UOL, né? Falou a palavra certinha. Eu falei menos chamuscadora, né? Porque eu já tinha falado que estava chamuscando a imagem do outro lá. Você usou a palavra certa, ela foi menos contundente, menos visceral. Sem dúvida, ela apresentou com uma certa neutralidade a informação que foi colocada aqui, né? Agora, vamos voltar lá na questão da Jennifer. O que nós temos aqui? Enquanto você lê este anúncio, 17 mil sacos plásticos foram parar na natureza. Quanto eram os seus? Enfim, etc. A sua pergunta foi, eu achei que aqui tinha alguma coisa, que eu não tinha lido de jogar o lixo fora, né, ou colocar o lixo para fora. Qual foi a pergunta mesmo, Jennifer? Você quer que eu analise o quê? Não é especificamente das imagens, mas é só um hábito que eu percebo que a gente tem de falar isso de jogar lixo fora, sendo que, na verdade, não existe o fora, existe isso, vai jogar e vai parar aqui, vai estar aqui ainda. Sim, entendi. Você está falando do pleonasmo, né? Essa linguagem pleonástica de reforço que nós utilizamos, né? Na nossa língua. Então, quando eu falo assim, entra aqui para dentro, desça lá embaixo, desça lá para baixo, põe o lixo para fora, não, joga o lixo fora. Seria gerundismo, né? Oi? Gerundismo também. Não, isso não é gerundismo. Espera aí só um minutinho. Quem está perguntando? Eu vou parar de compartilhar. É o Cássio. Cássio, só um minutinho que eu falo do gerundismo agora mesmo, tá, Cássio? O pleonasmo é esse exagero reforçado que as pessoas... Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada para eu falar aqui. Essas aqui foram as referências que eu trabalhei, tá? Para vocês. Depois eu vou passar para você essas aqui, Carla, para você poder... compartilhar com seus alunos, tá bom? Bom, aí, então... o que eu percebo aqui agora, né, em relação ao pleonasmo. Isso é um exagero natural que as pessoas... Eu digo natural porque no dia a dia a gente se pega falando assim, né? Sobe aqui em cima, desce lá embaixo, entra aqui para dentro. Vocês querem uma que a gente normalmente utiliza e que a gente não percebe? Eu pergunto assim, Carla, você tem certeza disso? Aí você diz para mim, Gleides, eu tenho certeza absoluta. Gente, certeza já é absoluta. Não tem que colocar certeza absoluta. Sim, eu tenho certeza. E a gente usa assim. Então, no nosso dia a dia, é comum a gente fazer o uso dessa linguagem reforçada, né? E que é desnecessário. Mas, no nosso dia a dia, no nosso português coloquial, né? Eu não vou ficar me vigiando. Não há esta necessidade. O nosso cuidado maior tem que ser, num caso como hoje, por exemplo, eu estou vindo aqui conhecer vocês, né? Trabalhar aqui com vocês, já falei 4 meses aqui, só nesse minutinho. Então, eu não estou nem usando uma linguagem tão formal neste momento. Mas a formalidade, ela vai de acordo com o ambiente em que eu estou. Não há uma recriminação, eu não tenho que recriminar alguém. Eu falando com a moça que me ajuda aqui em casa, ela falou, Gleides, eu já pus o lixo lá para fora, viu? Eu já joguei o lixo lá fora. Não há necessidade de haver esse cuidado, porque fica até pedante se a gente realmente fizer isso. Mas na escrita acadêmica, no material que nós vamos trabalhar de marketing, no trabalho num TCC que eu vou fazer, num artigo que eu vou escrever, numa dissertação que eu vou escrever no meu mestrado, e por aí vai, aí o cuidado tem que total. O outro falou a respeito do gerundismo. Só um detalhe, que eu penso que eu entendi o que a Jennifer quis dizer. Ela quis trazer um pouco também sobre esse discurso dos ambientalistas, né? Então, uma situação igual nesse caso usou que saco é um saco,
Mas tem um outro exemplo que ela trouxe, foi a questão de não existe fora em relação ao planeta. Né? Vou jogar o lixo fora. Não existe fora, porque você vai jogar fora, mas ele está dentro em relação ao planeta. Todos nós vivemos no planeta Terra. Então, você vai jogar lixo fora, vai mandar lá para Marte? Não vai. Não existe fora. Então, não. Existe um paradoxo, então. Porque, na verdade, você joga o lixo para fora de casa, mas não para fora do planeta. A gente realmente coloca o lixo do lado de fora dos seus limites da sua casa, né? E em questão do gerundismo, eu acabei me confundindo. Eu lembrei aqui, por exemplo, eu vou estar verificando, ao invés de falar eu vou verificar. Eu acabei me confundindo. É o NDO do final da palavra. Toda palavra que tem final NDO, contínuo, é gerúndio. Isso. Eu acabei me confundindo. Mas... Esse gerundismo foi uma moda que veio para o Brasil, não sei, não tenho muita certeza se foi na década de 70 ou na década de 80, copiando um tempo verbal em inglês que era utilizado no marketing norte-americano. I'll be calling you. Eu vou estar te ligando. E aí trouxeram a expressão para o português, tradução literal mesmo, que a gente normalmente não utiliza. Então, ficou pedante, ficou difícil, né, desnecessário, e que a gente realmente procura evitar. Né? Para começar, nem é cultural brasileiro, mas a língua ela está sempre em um processo de evolução. Então, pode, se nós, de repente, foi só um momento e que já passou e que pegaram tanto isto e foi tão criticado que foi acabando, foi saindo, mas ainda há muitas pessoas que fazem uso dele. Mas ele realmente é desnecessário. Você fez a colocação correta com o exemplo do gerundismo. Duda está levantando a mão para falar, pode falar. Gleide, esse é um comentário. Essa questão do gerundismo, do gerúndio e afins, ela é muito trabalhada em telemarketing, porque às vezes para o cliente entender um pouco melhor a linguagem que eles estão usando, eles acabam usando isso. Eu tenho amigas que trabalham e, elas receberam como se fosse um livro, um manual, assim, né? Com as colocações, e elas tinham que fazer o uso deles. Então, acaba que até mesmo essas pessoas, no meio de trabalho delas, são obrigadas a fazer isso e acabam levando isso para fora, né? Para o vínculo social delas. É só um comentário mesmo. Muito obrigada, Duda. Obrigada pelo comentário. Agora faz sentido ficar ligando as cobranças, porque eles falam que vai estar ligando, né? É contínuo. Exatamente. Então, pessoal, Carla, a questão aí da análise do discurso ficou clara, embora aquele pedacinho lá bem teórico tenha ficado um pouquinho cansativo para vocês, mas deu para entender esta questão aí do A, do B, do referente, da posição em que eu me encontro, etc., para vermos que a realidade ela é vista e interpretada, lida de acordo com aspectos ideológicos, de acordo com posições sociais? Ok. Tranquilo? Carla, eu penso que o que tem que ficar mais assim para a gente é realmente quem que é aquele referente, qual que é a mensagem que é enviada, para quem que ela se destina. Então, a gente tem que se ater a isso. Né? Eu acho que aspectos muito técnicos, a gente não precisa nos preocupar, que não é muito da nossa alçada. Então, a gente tem que preocupar quem é essa pessoa que está dizendo e para quem que ela está dizendo e como é esse referente, como se deu essa mensagem. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Que às vezes uns aspectos muito técnicos não nos diz respeito, a gente não precisa preocupar muito com isso. Entendeu? E vocês queriam perguntar alguma coisa, alguma questão ou algo que a gente já comentou em nossas aulas, trazer para a Gleides? Quem gostaria de compartilhar mais alguma coisa?
E eu penso que as contribuições da Gleides hoje já serviram, inclusive, de revisão. Que acho que foi a Sara, no início da nossa aula, perguntou se ia ter uma revisão. Parece até que a Gleides ouviu a pergunta. Então, pessoal, Sara, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Tem também o Rony, que geralmente é participativo, o André também. Cadê? O André não está aqui hoje, não? Eu tinha saído aqui porque desligaram o modem. Ah, tá. Mas não deu nem tempo de você sair, não, Rafael. Você ficou aqui o tempo inteiro. André também sempre tem algumas questões interessantes. Então, peraí. Oi? Tá gastando meu 4G, professora, peraí. Então tá, porque você tá aqui na aula ainda. André, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Perguntar? André hoje está quietinho, ele sempre fala nas aulas. Então, nada pessoal, só isso mesmo? Eu queria... Boa noite. Eu queria falar sobre... Só acrescentar uma coisa assim que eu reparei e achei interessante, que o jornal da Globo Nacional, seja o Jornal Hoje ou então o Nacional, eles têm um jeito de falar que dá a induzir uma coisa. Claro, todos os jornais têm, mas mais especificadamente, esse jornal eu reparei. Algumas pesquisas que eles fazem em relação a Bolsonaro, o jeito que eles dão uma notícia que saiu de Bolsonaro, eles não precisam, acho que, procurar muito assim para achar uma coisa ruim ou uma coisa assim que a imagem dele não fica legal. Não é tão difícil de achar. Mas o jeito que eles falam assim, dá a entender que eles querem realmente assim piorar a situação, de certa forma. Um dos exemplos que eu vi foi que a linguagem que eles usaram era para isso mesmo que eu disse, de piorar. Eles disseram assim que em meio às campanhas, que os prefeitos que Bolsonaro acompanhou ou estava falando assim, estava apoiando, dentre eles, poucos se candidataram ou se reelegeram. E aí eles disseram, tipo assim, que nem as pessoas que eram a favor dele estão ajudando ele. Então, eu acho que nem as pessoas que eram amigos, em vez de falar assim, e as pessoas que eram amigos dele, que concordavam com as suas ideias, não compartilharam. Mas eles falam assim, nem com a condição de, tipo, de certa forma, pena, ou então nem os amigos dele, ou nem quem concorda com ele está concordando mais. Eu acredito que essa linguagem, ele segue muito isso. É aquelas perguntas que eles fazem para a população que eu acho que tem uma coisa muito direcionada para uma resposta que eles querem. Quem falou? Raíssa? Sim. Aí, Raíssa, sua observação pode comentar, Carla? Com certeza. Sua observação está perfeita. Perfeita, Raíssa. Perfeita. Eles realmente têm uma maneira diferente. Eu me lembro, tem poucos dias que eu revi um vídeo a respeito do Silvio Santos, da maneira como ele contratava, muitos anos isso, ele contratava os jornalistas para ele. E ele disse, se quiser trabalhar aqui no SBT comigo, como jornalista, tem que ser isento de opinião. É muito difícil a gente ser isento de opinião. Mas, para você apresentar um determinado assunto, uma determinada informação, é possível fazê-lo de uma maneira que seja não totalmente isento de opinião, mas que seja, como o seu colega falou aí, não visceral, né? Alguma coisa que não seja tão contundente. A Rede Globo é uma rede de televisão que, durante toda a vida dela, ela esteve vinculada ao governo e ela colocou no nosso país como presidente quem ela quis e atirou quem ela quis. Ela colocou o Collor e ela tirou o Collor, né? Então,
realmente são atitudes como esta dela que vão manipulando as pessoas e que realmente não conseguem ter ou não percebem esse discurso ideológico que eles têm, que eles utilizam e que vão seguindo, né? Eu uso a expressão folha de bananeira. Vai todo mundo, o vento sopra, vai caindo para o lado que o vento está soprando mais forte. Vai todo mundo, né? Igual manada. Vai para um lado e vai para o outro, sem pensar no tanto que você está sendo influenciado. E a gente realmente é influenciado. Isso aí é ponto pacífico. Nós temos mais uma outra pessoa aí, duas pessoas com a mãozinha levantada, né? Isso, tem a Joyce. Olá, boa noite. Boa noite, Joyce. Eu achei interessantíssimo quando você puxou o papo do marxismo, porque eu estava lendo um artigo do Rodrigo Oliveira, ele é lá da UFSB, e dentro desse artigo ele traz uma passagem, até procurei aqui, que ele fala sobre quando uma nação domina outra nação, né, nesse processo de colonização, o primeiro passo que essa nação dominadora tenta fazer é fazer que esse povo conquistado, entre aspas, comece a usar o idioma dessa nação que conquistou, que é uma forma de fazer eles perderem a identidade e também perder o poder. Então, é muito interessante fazer essa analogia em relação também à classe trabalhadora, né, de ser colocada num papel, num lugar, por conta dessas ideologias dessas classes dominantes passam. E essa reflexão acho que vem desde essa época de colonização e detenção de poder. Fiquei pensando muito sobre isso quando você falou. Que bom, porque com uma aula que eu trouxe aqui já não é suficiente para coisa, mas para vocês virem na profundidade. Mas você já começou já no caminho perfeito. Perfeito, eu não tenho nada a acrescentar a respeito da sua informação, só elogiar. Que ótimo. Tem mais uma outra pessoa aí, Sara Gabriele, não é isso? Não sei mais quem é. Eu não estou vendo outra mão levantada, não. Ah, tá, agora eu vi. É, Sara, isso. Boa noite. Boa noite, Sara. Eu achei muito interessante a questão que você trouxe no caso do Hitler, né, do posicionamento dele, que naquela época ele deu aquele posicionamento e convenceu muitas pessoas. E eu penso que isso acontece muito hoje em dia. No caso, aquelas pessoas eram leigas, né, naquela época. E eu acho que isso acontece muito hoje. Às vezes a pessoa vê um posicionamento e ela acaba aderindo àquilo e tendo aquilo como verdade absoluta. Isso não é uma coisa que só aconteceu naquela época. Eu penso que acontece muito hoje em dia também. Você pensa certinho. Você pensa certo, é isso mesmo. Por isso que eu usei aquela ideia da marionete, que a sua colega Joyce, né, falou antes, justamente para a gente perceber as posições das pessoas que vão sendo conduzidas e manipuladas. Por isso que é importante, e na minha área, né, que é a área da educação, que a gente tenta levá-los aos nossos alunos, se nós precisamos realmente trazer os nossos alunos para que eles aprendam a fazer a leitura crítica, né? Aí o pessoal passou a vão criticar. Não é criticar no sentido de falar mal, mas é criticar no sentido de fazer esse tipo de diálogo que você hoje está trazendo aqui. Olha, eu percebo, eu noto, eu vejo, eu acho que as pessoas ainda continuam sendo conduzidas. E são. E isto só vai deixar de acontecer a partir de leituras, né? E a partir de realmente dessa conscientização, né? Que nós que estamos tendo essa oportunidade de discutir isso aqui hoje, sabemos que existe, né? Perfeito. Tem mais gente aí com nós. Oi, desculpe. Até porque às vezes as pessoas não sabem absolutamente nada do assunto, nunca leram, nunca tiveram interesse de ler, e por uma pessoa ter meio que apresentado esse posicionamento, ela pega como verdade absoluta. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, quando uma pessoa quer militar alguma coisa,
eu acho que é mais recomendável pesquisar, estudar a respeito antes, entendeu? Uhum. Tipo, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada, mas eu penso que é importante a pessoa procurar saber de fato, ao invés de ficar, né, querendo forçar uma coisa em outras pessoas, não respeitando a opinião alheia. Cara, você consegue imaginar, então, o quanto que essa sociedade da desinformação que nós estamos vivendo agora pode trazer de prejuízo para nós com essa quantidade de fake news? Tá? Nós estamos vivendo nessa sociedade mentirosa, né? Em que as pessoas saem debatendo e falando de coisas que elas ainda não estudaram, de temas que não foram estudados na profundidade. Né? E aí, eu, como educadora, volto a falar, a gente realmente não tem como parar de estudar. É justamente porque é isso que nos transforma e nos torna pessoas cada vez mais conscientes. Tem gente que não vai ter essa oportunidade, mas leitura está aí, a gente pode escolher as fontes, as melhores, né? Justamente para podermos compreender essas informações que você está trazendo aí para nós também. Exatamente. Tem mais gente com mão levantada? Estou vendo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Que ótimo, vocês estão vindo conversar. Tá muito bom. Então, pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Não necessariamente precisa ser pergunta. Pode ser algum comentário. Acrescentar, quem leu para mim lá? Quem foi o rapazinho que leu? André? Foi o Rafael. Rafael? Comentar aí sobre a questão da neutralidade do discurso, que tudo isso aí que a gente está falando tem a ver com essa neutralidade. Será que tem discurso neutro? Como será isso? Que a gente também já conversou em encontros. Eu acho que a Sara esqueceu de abaixar a mão, na verdade. Foi mal esquecido. Quem que fala aí agora? Poderia aproveitar e comentar um pouquinho. Quem foi? Eu, Rafael, estou sempre comentando já, deixa o pessoal aí dar oportunidade para eles. Eu também estou cozinhando aqui enquanto eu falo com vocês, estou recebendo visita, repara não. Tá bom? Eu acho que é porque, Rafael, você vai ter que falar pelas aulas que você não participou, entendeu? Por isso que o pessoal está deixando você falar bastante. Em duas aulas já compensa. Você vai até ficar com raiva de mim lá pro final do semestre, professor? É porque a aula passada foi o primeiro dia de aula dele, Gleides. Entendi. Entendi. Pois é. Era isso, então, Carlos, que eu tentei trazer o que nós havíamos combinado, que poderia ser trazido. É uma coisa mais denso para entender, mas eu acho que está ok, né? Então, porque eles não fizeram mais outros comentários, além dos que já foram tecidos, e parabéns ao pessoal todo que já foi trazendo, já deu para entender que você... Eu queria fazer mais uma observação aqui, queria agradecer em nome de toda a turma a participação da senhorita hoje na nossa aula, tudo que trouxe aí para agregar no nosso conhecimento, e que era inclusive, um dos meus planos lecionar. Mas português é muita loucura. E eu sei, entendendo isso e conseguindo passar, já é, assim, algo a se venerar. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Realmente, o português não é fácil, não. É muito profundo, mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, muito obrigada pela delicadeza do agradecimento. Obrigada. Então, ótimo. Obrigada aí, Rafael, pelo agradecimento em nome da turma. E o Rafael já fica incumbido, então, no próximo encontro, dele cozinhar para a gente, né? Quando a gente puder encontrar presencialmente. Ele vai fazer um lanchinho. Então tá. Alguém ia falar alguma coisa, gente? Eu acho que eu vi alguém falando. Não? Não.
E aí, Gleides, queria só dizer um verso para você, que nesse momento a gente não está podendo entregar presente, encontrar pessoalmente, abraçar, apertar a mão, mas as palavras, a nossa conversa, o diálogo, ele ainda está podendo acontecer. Então, é uma fala de Cora Coralina. O saber a gente sempre... O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, muito obrigada aí pela sua humildade de poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento que você tem. Muito obrigada mais uma vez, gratidão. E obrigada também pela turma, pela participação, por estarmos aqui essa noite. Tá bom? Que ótimo, eu estou sem palavras. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. E você sabe onde me encontrar, Carla. Um beijo. Até mais para todos vocês. E obrigada por terem participado aqui. Não me deixaram com cri, 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 cri. Um abraço, obrigado. Tchauzinho, Gleides. Obrigada. Boa noite, Gleides. Tchau, tchau. A Jennifer quer falar? Antes da Gleides sair, levantou a mãozinha aí. Para que dia que é o resumo que você pediu? Ah, não, então eu posso sair, né? Obrigada, Gleides. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, pois é, o resumo, vocês acham que uma semana é o suficiente? Porque não precisa de ser nada muito elaborado, não, tá bom? Pode ser realmente as anotações que vocês fizeram aí, enquanto a Gleides ia falando, e me enviar, tá? Não precisa de ser nada muito elaborado, não. Então, eu penso que no máximo... Pode te mandar aqui por e-mail? Eu prefiro por e-mail, porque no WhatsApp, às vezes eu não estou com o meu computador ligado na hora, e aí a mensagem vai lá para o final, na hora que eu tiver com o WhatsApp ligado no computador, eu posso esquecer de baixar o arquivo, então é melhor me enviar por e-mail, tá? Vou mandar o e-mail lá no grupo de WhatsApp também. Uma semana é o suficiente, pessoal? Carla, deixa eu te perguntar. Você vai querer as anotações que a gente fez hoje e o resumo, né? Ou só um? Não, só um. O resumo são as anotações de hoje. Ah, tá. Achei que era para fazer um resumo em cima dela. Porque no seu cronograma, Carla, tá pedindo para você colocar... tem uma parte que está pedindo anotações sobre a palestra. Daí eu fiquei sem entender, porque... Que no caso é o resumo. Eu fiz anotações, mas as minhas anotações são uma bagunça. Eu fiquei tipo, ela vai querer ver isso? Ou no caso seria o resumo mesmo, então? Como você achar melhor. O ideal é digitar e me mandar digitar, porque acho que fica mais organizado, né? Então, você só digita e me envia. Pode ser um esquema, um croquis, do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Beleza. Então, a gente vai combinar de enviar até o dia 30/3, não é isso? Uma semana. Pode ser. Porque não dá para eu ficar dando muito tempo, porque eu tenho uma data limite para lançar as notas, tá bom? Tá certo. Carla, não tem problema te mandar agora não, né? Ah, não. Quem quiser já pode me enviar agora, tá? Lembrando de colocar o nome de vocês, vamos combinar, nomear o arquivo. Nome de vocês, tracinho, resumo sobre a palestra, ou tracinho palestra Gleides, só para identificar, porque aí já facilita na hora que eu copio o arquivo de vocês e colo na pasta, já fica organizado, tá bom? Tá bom. Combinado. Carla, deixa eu te perguntar aqui, me tira uma dúvida, que eu voltei hoje, né? A sua prova está agendada para o dia 6/4. Eu queria ver com você se ela vai ser referente à unidade 1 e 2 do AVA. Isso, é referente à unidade 1 e 2. E hoje o encontro da Gleides foi ótimo, porque quem perdeu alguma das aulas, ela fez um resumão de tudo que a gente conversou, trazendo aí os principais pontos. Quem participou de todas as aulas, eu tenho certeza que conseguiu visualizar isso. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Acho que tá tranquila, deu para absorver bastante do que ela falou, principalmente eu que estava aí sem razão.
Eu tenho só uma dúvida sobre o resumo. Eu fiz, tipo, em tópicos, tudo que ela foi falando. Eu posso te enviar assim? Em tópicos? Pode ser em tópicos. Pode? Ah, beleza. Pode. Valeu. Então, ótimo. E agora, então, pessoal, vou dar esse restante da nossa aula para vocês terminarem esse resumo. E quem quiser já ficar